a gente precisa encontrar espaço pra gente, pra quem tem valor pra gente e espaço pra Deus, cara. Acho que são 3 áreas que você não pode negligenciar. O meu tempo com Deus, o meu tempo comigo e o meu tempo com quem eu amo. Então, por exemplo, o meu day off, segunda-feira, é muito comum eu ir assim que eu acordo pro rancho. Você prega manhã, tarde e noite, aí segunda é o que você Atendo, descansa. aí depois a gente janta, conversa, derrama, aconselha. Não é incomum eu sair da igreja às vezes 3 da manhã no domingo, porque, pastorzão, tem que resolver algo que é amanhã cedo, então eu já vou despachando, já. Então, por exemplo, eu vou sair daqui agora, é a segunda gravação do dia, eu tenho uma reunião voltando para Alphaville, chego lá, tem uma última gravação. Tá. E tá tudo bem você ter uma dinâmica assim, desde que você tenha momento para você, momento você com Deus e momento você com quem você ama. Você tava falando então que segunda no seu day off, você vai segunda lá é muito pro rancho. comum, de manhã eu já vou pro rancho e é quando eu desopilo. Tá. Então, cara, eu gosto de andar no meio do mato, eu peço uma marmita, eu como no meio da trilha. Eu tô lá fazendo, sei lá, um lago, a gente tá... Esses dias chegou tilápia. É algo bobo, cara. Mas pegar uma tilápia, colocar na água, você vê como é... Pisar no chão. Cara, pisar no chão. Ontem eu fiz tava numa reunião, a gente começou de manhã e terminou acho que 2 da manhã. Eu tava dando choque, literalmente. Então, do nada encostava. Sei. Pum. E aí o pessoal falou, pastorzão, tá precisando do rancho, hein, cara? Você tem que pisar na grama, tem que botar terra, porque... E é Porque na importante... eletricidade tem que colocar um cabo que liga no chão, fio terra. Pois que é, a gente não... por que a gente não? Pra descarregar tudo no chão, né? É isso. Aí eu saio desse lugar de tempo comigo, eu preciso ter tempo com quem eu amo. Porque às vezes a gente não consegue dar o melhor pra quem a gente ama, porque a gente não tá conseguindo dar o melhor nem pra gente. Você tem que estar bem com você pra estar bem com os outros. É. Então eu desenvolvi rituais, cara, que são bobos e simples, mas me fazem bem. Meu primeiro café do dia, eu não abro mão de poder fazer isso em silêncio. É. Eu não consigo acordar e já tá, tipo, super sociável. Porque o meu dia inteiro eu vou ter que ser esse cara. Aí você se... Cara, eu passo o primeiro café, eu sento na poltrona e eu olho pro nada e eu penso em nada. É como se o meu sistema estivesse dando um reboot ali. Sabe quando você liga o computador e ele tá lá, processando, abrindo as janelas, ele tá... Reconhecendo todos os drives, todo... Aí do nada vai vir o logo lá da empresa e aí, quando para tudo, é como se ele dissesse, tô pronto. E aí ele vai performar bem. Agora, pega o seu computador e você nunca desliga. Pega o laptop, você só fecha. Cara, a memória tá super ocupada porque você não fechou as janelas. Ele não faz o reboot, ele não... Eu acho que às vezes a gente tá assim, sabe? Você não consegue fechar entre uma janela de um dia e de outro. Você tem um tempo pra você processar. Você tem que processar. Cara, como é que foi meu dia ontem? Que loucura, uma entrevista ontem foi incrível com o Vilela. Putz, esqueci de falar sobre isso, cara. Vou mandar mensagem pra ele depois. E você tá processando. O que eu vou fazer hoje? Cara, acho que hoje eu não vou lá não. Vou adiar essa reunião. E aí, você terminou isso? Aí você vai ter tempo com seu filho. Eu faço assim. Ei, bem, vem cá, como é que tá? E aí, vamos brincar? Cadê o carrinho? Traz lá e tal. E aí, minha esposa, e aí, amor, tudo bem? Papapá. E aí eu saio de casa e eu tô pronto pra vencer os gigantes, enfrentar as tempestades e, enfim, tomar porrada. Porque todo dia tem alguém que se levanta, seja uma fala, uma pessoa, seja um desafio, seja um problema, seja uma decisão que você tem que tomar e você tem que ministrar sobre alguém, você tem que estar inspirado, você tem que estar bem, mas você tem que estar bem com você, cara. Eu acho que isso é uma boa chave, assim, para começar 2025. Se você não tem períodos com você, você precisa abrir espaço para esse lugar, porque se você não se ouvir, cara... Eu lembro de uma citação do T.D. Jakes, ele falou que ele não tinha essa crise que a nossa geração tem de querer ter um relacionamento tão rápido. Pressa. Ele falou, eu me namorei antes de querer namorar alguém. Eu entendi que eu precisava me conhecer antes de estar pronto para conhecer alguém. Eu precisava ter essa consciência de quem eu sou, como eu me movo, o que me faz bem, o que me faz mal, qual o propósito que eu carrego, para onde eu quero ir, para que quando eu me relacionasse com alguém, isso estivesse muito claro dentro de mim. Um motivo pelo qual muitos casamentos estão em crise hoje é porque tem alguém que ainda não tem plena consciência de quem é, com alguém que talvez esteja em crise em algumas áreas e os dois coexistem e precisam construir um destino junto. Então, imagina, você pega, por exemplo, a Via Láctea, né? Você tem vários planetas que eles coexistem em plena harmonia, mas existe um criador que estabeleceu essa dinâmica.
Então você tem atmosfera, você tem estratosfera, você tem densidades diferentes, dinâmicas diferentes, rotações diferentes, tamanhos diferentes. Cara, mas existe uma ordem que mantém esse lance que teria tudo para dar errado e entrar em colapso, mantém em perfeita harmonia. Agora a gente precisa entender que para a gente coexistir com uma série de desafios que cada um carrega, você precisa estar em ordem, porque senão vai chocar. Não é que você não ama, não é que vocês não talvez queiram estar juntos, mas é porque tem muita coisa que está fora de ordem. Eu lembro de uma pregação, e eu vou te entregar a palavra, que eu fiz há talvez 4 anos atrás, e ela se chama Coloque em Ordem as Vozes ao Seu Redor. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. Vozes internas ou vozes de outras pessoas? Cara, de todos os tipos. Você quer um exemplo? A gente pega Gênesis. A Bíblia fala que a serpente, ela sugere algo para Eva. A serpente não pecou por Eva, a serpente não pecou por Adão, mas ela sugeriu. Colocou a fagulha na cabeça. E é uma dinâmica, Vilela, que o inferno usa muito até hoje e funciona muito bem. O inferno não precisa dizer para você... Faça isso. Ele só precisa sugerir que talvez se você fizer seja legal. Que é o que acontece com Jesus no deserto. É isso. Se você é o Filho de Deus, faça. Se você... Cara, as 3 tentações são 3 sugestões. E essa sugestão... Em 3 campos diferentes. Né? Em 3 campos diferentes. Essa sugestão, ela toca João Batista, por exemplo. João Batista, ele tá preso. Todos os relatos que ele tem agora do ministério de Jesus não são relatos que ele vê, mas são relatos que trazem para ele. Então eu imagino os discípulos de João falando, mestre, eu não sei se de fato ele é o Messias. Por quê? Cara, porque ele tá andando com gente que eu acho que você não andaria. Cara, esses dias ele tava jantando na casa de um cara que você não entraria. Sem dúvida. Então você imagina uma série de sugestões ao ponto de João Batista pegar um discípulo e falar, pergunta pra ele se de fato ele é o Messias que aguardávamos. Cara olha faz ele duvidar da olha própria... que loucura, Vilela. Uma convicção gerada desde o ventre. A Bíblia fala que Isabel se encontra com Maria. João Batista está no ventre de Isabel. Jesus está no ventre de Maria. Dentro do ventre eles começam a se remexer, porque aqui tá a voz que clama no deserto. Aqui tá aquele a quem ele vai preparar o caminho. Poxa, cara, isso é... Cara, isso incrível. É muito forte. Como que uma convicção gerada desde o ventre se perde por conta de sugestões? Aí Jesus manda respondê-lo, diz pra ele que os cegos estão sendo curados, os paralíticos estão andando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se João Batista é afetado por uma sugestão... imagina a gente. Imagina a gente. De todo canto, de rede social... ao trabalho, ao colega de trabalho, tudo, cara. Cara, é de uma foto sensual no outdoor a uma publi que aparece no teu YouTube antes de você assistir uma pregação. Verdade. Cara, eu tenho vários desafios. Esse que eu vou citar, eu não tive que lidar com ele, mas é um problema que toca muita gente na nossa geração. E a tendência é aumentar. A pornografia é um desafio muito grande que muita gente enfrenta. É real, é latente, é difícil de romper. Você imagina, o acesso a ela tá muito mais fácil hoje. O cara pode estar entrando agora num navegador para assistir uma pregação, mas antes de começar a pregação vai aparecer uma publi que já vai ser uma janela que vai levar ele para esse lugar. Verdade. Então, o que a gente precisa entender? Como a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, a gente precisa saber lidar muito bem com as vozes ao nosso redor. E qual é uma das ferramentas que mais utilizam contra a gente, Vilela? Sugestão. As sugestões, cara, fizeram Adão no paraíso, irmão, ser expulso dele. E não tem sugestão que é feita para parecer que é a sua própria voz pensando? Não, a maior parte delas, porque toda sugestão do inferno vai parecer com algo que você já ouviu do céu. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. A tentação de Jesus fala sobre algo que de fato fazia parte do destino profético dele. Olha o que Satanás fala. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar governo, autoridade, influência. Cara, de fato, Jesus veio para estabelecer governo, autoridade, influência, mas não por esse caminho. Sim. Então, muitas vezes, o que o inferno vai te propor é muito parecido com algo que o céu já te prometeu. As propostas parecem com promessas, mas
não são promessas. Então, Deus me prometeu algo. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou te dar voz nessa geração. Aí vem o inferno e me faz uma proposta. Olha, se você aceitar esse atalho, eu te dou voz nessa geração. Fala, putz, cara, Deus me disse que eu vou ter voz nessa geração. E aí tem eu começo... um quadro no programa que não é tão legal e de lá você pode pensar... Aí você negligencia princípios, aí você vai lá e começa a negociar valores, aí você pega atalhos, você passa por cima de pessoas, e aí, cara, cheguei. Cara, mas qual autoridade eu vou conseguir ministrar estando no lugar que Deus me prometeu, mas se não foi Deus que me trouxe até aqui? Então, as sugestões, elas são difíceis de lidar porque elas são muito sutis. Irmão, o primeiro homem, ele peca através de uma sugestão. Ele se relaciona com Deus todos os dias. Ele tá no jardim, ele tá num lugar seguro, ele tá num ambiente guardado. Ele foi feito eterno. O limite que a gente tem para viver foi estabelecido depois da queda, não antes dela. Então o homem foi feito eterno como Deus é, foi feito em imagem e semelhança de Deus. Por isso lidar com luta é tão difícil. Por isso lidar com a despedida de alguém é tão difícil. A gente não foi gerado para se despedir de ninguém. Então imagina, Deus estabelece esses limites depois da queda. Até 120 anos, de 120 não vai passar. Agora a mulher vai sentir dores de parto. Agora você vai se alimentar do suor do teu trabalho. Ou seja, o trabalho e o suor do homem começa a se tornar algo que define o que ele vai ter de colheita depois da queda. Antes, tudo que o homem precisava, Deus já havia provido. A morte entra na história depois da queda. Então, por que isso acontece? Por conta de uma sugestão. A serpente fala, olha, se você provar desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. A serpente não chega nem ao ponto de dizer faça. Ela fala, se você fizer. E aí que entra a traição dentro de relacionamento. Cara, se você tiver um relacionamento, talvez vá até ajudar no teu casamento. Olha, se você abrir essa concessão, você vai ganhar mais dinheiro. Se você negligenciar esse princípio, você vai conseguir acelerar a tua carreira. Enfim,